Antes de entendermos a questão do movimento negro, precisamos entender, então, o que seria diferenciarmos a questão de preconceito, discriminação e racismo. Preconceito é um conceito ou opinião formada antecipadamente, sem ponderação ou conhecimento dos fatos. É um julgamento ou opinião formada sem levar em consideração, em conta, os fatos que o contestam. Trata-se de um pré-julgamento, isto é, algo que é previamente julgado. Discriminação é separar, distinguir, é estabelecer diferenças. A discriminação racial, ela corresponde ao ato de separar, de segregar pessoas consideradas racialmente diferentes, partindo do princípio de que há raças superiores e inferiores. O que ficou definitivamente comprovado pela ciência é que isso não existe. Nós, seres humanos, fazemos parte de uma única espécie, Homo sapiens. Então, portanto, seríamos falarmos em etnia. Racismo, teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação ou outras, preconizando ou não a segregação racial ou até mesmo a extinção de determinadas minorias. Então, o que a gente pode ver nessa reflexão, a história da sociedade brasileira é marcada pelo racismo desde a chegada dos portugueses em nossa terra. E o racismo, portanto, é um conceito protestatamente universal de classificação dos seres humanos, pois foi elaborado a partir de um centro de um pensamento europeu, pseudo-filosófico e pseudo-científico. O racismo nega a capacidade da razão do outro. E esse movimento, essa questão do movimento, nega toda possibilidade e acai no senso comum até os dias de hoje. Vamos então agora para a questão essa luta, essa história de lutas do movimento negro. Não faz muito tempo que o termo brasileiro passou a ser usado para designar todas as pessoas que nascem e vivem no Brasil, incluindo povos indígenas e afrodescendentes. Desde o período colonial, a difícil convivência entre brancos, índios e negros deixou feridas difíceis de cicatrizar, como preconceitos raciais e condições de vida marcadas pela exclusão social. A mentalidade europeia da época, das grandes navegações do século XV e XVI, considerava os povos diferentes encontrados durante a expansão marítima e seres inferiores ao branco. Esta visão racista era justificativa para os europeus tirarem daqueles povos sua liberdade, terras e bens. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, as estimativas mais aceitas indicavam que viviam no atual território nacional de 3,5 milhões de índios, de indígenas. A princípio, para extrair ao Brasil, os portugueses utilizaram o trabalho indígena em trocas de presentes, escambo. Com o início das lavouras da cana-de-açúcar, a situação mudou e era preciso mão de obra para o trabalho duro nas plantações. Surgiram então os bandeirantes, especialistas na captura e venda de indígenas. Já os padres jesuítas, interessados na expansão do capitalismo, desejavam catequizar os índios e, por isso, tentaram impedir sua escravidão. Com isso, para constatar com a proteção da Igreja,
para contar com a proteção da igreja, os índios deveriam se converter à religião cristã ou então enfrentar a violência dos bandeirantes. A alternativa para muitas tribos era fugir para o interior do Brasil. Como as dificuldades para capturar índios com longas e nem sempre bem-sucedidas expedições, o governo português autorizou a vinda de escravos negros para o Brasil. No século XVI, ficou estabelecido que a coroa receberia parte de lucros obtidos com vendas de africanos. Então, a escravidão de índios foi proibida no século XVI, a não ser em caso de guerras justas, entre aspas, nas quais muitas tribos foram exterminadas. O tráfico negreiro, então, tornou-se assim um negócio vantajoso. O que faz que pensemos o seguinte: nessa situação, alguns escravos, então, faziam o seguinte: trabalhavam muito duros e, obviamente, foram criando resistência. Daí o surgimento dos quilombos, núcleo de escravos fugitivos. O mais conhecido, o de Palmares, localizado em Alagoas, que chegou a ter muitos, 10 mil habitantes na estimativa. Após um século resistindo a vários ataques, Palmares foi destruído no século XVII. O líder, foi morto, Palmares, no ano seguinte, em novembro, data em que hoje se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi decapitado a sua cabeça, ficou vários anos exposta na Praça do Carmo, na cidade do Recife, para servir de exemplo. E poucos valeram de esforços para destruir Palmares. Enquanto houvesse escravidão para viver haveria fuga de negros e a busca de um refúgio para viver em liberdade, o que levou à formação de muitos outros quilombos. Como se vê, a resistência dos índios e negros foram duras e prolongadas durante muito tempo e por serem reconhecidos como parte de um povo brasileiro. As lutas pela sobrevivência e por aceitação ainda persistem. Mas qual seria então esta proposta em que a gente tem, segundo as estatísticas, nós temos um povo brasileiro marcado pelos indígenas, pelos negros. Então a gente tem o que especificamente? Isso fica claro que os movimentos negros brasileiros, a partir de influências internacionais, eles vão se caracterizar novos conceitos para o Brasil, vão se movimentar e vão lutar de diversas formas para diversas características e diversos ideais. Uma das coisas que fez parte desses movimentos no mundo atual são as políticas públicas afirmativas. O que significa isso? As lutas dos negros não podem ficar somente no nível de denúncia. Os movimentos negros elaboram uma proposta de ações de caráter legal, que se constitui de diversas formas: lei de diversidades nas empresas, lei da proporcionalidade étnico-racial no ensino universitário e criação de um Fundo Nacional de Políticas Afirmativas, criação do Conselho Nacional e a promoção de igualdade de oportunidades. As políticas afirmativas, que tem como maior mérito, é a política de cotas. Ela significa que
como funciona? O indivíduo nos concursos terão acesso às universidades. Existe uma cota para aqueles que se declaram negros. Isso não significa que a pontuação para passar nesses concursos, seja provas do Enem ou vestibulares específicos, seja rebaixada. Os critérios são os mesmos para aqueles que não optam por disputar nas vagas de cotas. Ou seja, se não tiver uma pontuação exigida pelo exame, não passa. A diferença é que cria-se uma oportunidade a mais para aqueles que se declaram negros. Mas como a gente sabe, isso está gerando muitas polêmicas. A partir dessa proposta de estudos da história da África, por exemplo, o Brasil está sendo um assunto em diversas disciplinas desde a educação, durante a educação básica. Então, o que a gente vê, enfim, nosso país é certamente multicolorido e multirracial, porém, ao mesmo tempo em que a maioria dos brasileiros não gosta de discutir o assunto, considera que há muito racismo espalhado em todos os lugares. Falemos agora sobre o movimento feminista. As mulheres, a partir do século XIX, de acordo com determinado ponto de vista da história, passaram a demonstrar revolta à dominação masculina de forma coletiva. Foram os movimentos sociais voltados para a discussão de questões de gênero que iniciaram uma grande mudança nas ideias que iniciaram uma diferença natural entre o feminino e o masculino. E a partir daí, uma predisposição natural para comportamentos e para as relações sociais que constituem papéis de homens e papéis de mulheres rigidamente naturalizados. Assim como hoje, são os movimentos sociais que nos fazem ver que não podemos falar somente de masculino e feminino, quando tratamos de gênero, porque essa visão binária faz parecer que gênero apenas se define como masculino e feminino, como se existisse por natureza e como se existisse uma essência do que é masculino e do que é feminino. E como se as representações do masculino e do feminino fossem identidades fixas e não construídas socialmente e culturalmente. A visão do domínio masculino que nos faz crer que, segundo uma predisposição biológica da mulher e do homem, de forma universal, que elas são dóceis e eles agressivos. Elas centram suas vidas no cuidado com os filhos e eles como provedores da sobrevivência da família. Essas características foram bastante reforçadas pela própria ciência. E essa ciência afirmava que a estrutura dos genes do cérebro humano explica também os comportamentos e práticas sociais, e não somente as características físicas. Mas a influência dos movimentos feministas mudou muito essa ideia e essa relação e essa forma de pensar com auxílio de novas reflexões elaboradas pela sociologia e pela filosofia. Então, a respeito da reação organizada das mulheres à dominação masculina, foi oficializada por um princípio de uma sociedade patriarcal, o que significa que as relações sociais de gênero existentes nas sociedades são marcadas pelas relações de poder. Como a gente sabe, onde, em quase todos os exemplos conhecidos por nós, o masculino se sobrepõe à ideia e às representações sobre o que é feminino e sobre outras identidades de gênero. Nesse sentido, o sociólogo Pierre Bourdieu
que se debruçou sobre esse tema, inclusive na sua obra A Dominação Masculina, ele dizia que apresenta que a condição feminina no mundo como é imposta e vivenciada como o maior exemplo da chamada violência simbólica, ou seja, aquela que caracteriza por apresentar como uma violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, e que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social oferece uma ocasião única de apreender a lógica da dominação exercida em nome de um princípio simbólico, conhecido e reconhecido, tanto pelo dominante quanto pelo dominado, segundo Bourdieu, na sua obra A Dominação Masculina. Então, de acordo com Bourdieu, a violência simbólica faz parte da experiência feminina da forma cotidiana. E com isso, não trata de uma violência física e visível. Ela torna-se quase imperceptível, pois atua no âmbito psicológico, causando danos emocionais. E para além do âmbito psicológico, esse tipo de violência se impõe sobre as consciências individuais, negando ao sujeito a sua autonomia e a sua racionalidade. Por exemplo, a relação que a mulher possui com seu corpo está sempre relacionada ao olhar e ao discurso do outro. É como se ela precisasse de um retorno externo, que geralmente lhe causa um mal-estar e um estado de insegurança corporal permanente devido à distância entre o seu corpo real e o seu corpo ideal, ou socialmente exigido. O ideal de beleza pode ter efeitos concretos na saúde e no psicológico das mulheres, ocasionando baixa autoestima, dieta, cirurgias plásticas, bulimia, anorexia e pela aparência jovem. A expectativa social são dirigidas muito mais às mulheres do que aos homens, e por isso elas sofrem de forma mais acentuada e mais diretamente, como a violência simbólica, com formas sutis ou até mais explícitas de humilhação, chantagem emocional, culpa e invisibilização. A violência simbólica, portanto, também se impõe ao corpo disciplinado e controlando como se alguns sujeitos não tivessem autoridade sobre o seu próprio corpo biológico. Por outro lado, é preciso desmistificar, portanto, a visão universal do feminino, pois não há apenas um tipo de mulher e uma experiência comum para todas. São diversos tipos de mulheres que têm tudo ao longo do tempo, têm lutado por um modo com maior igualdade e pelos mesmos acessos e oportunidades a todas as pessoas. É claro que não se deve negar as contribuições feitas pelas feministas brancas, mas é importante não centrar a história e as análises somente nelas e no surgimento do feminismo nas sociedades branco-ocidentais. Sendo assim, o feminismo negro pretende também mostrar que a mulher negra sofre formas de opressão que não se reduzem às sofridas por mulheres brancas ou pelos homens. No Brasil, pós-abolição, apenas o Estatuto Jurídico dos Homens e Mulheres Livres não garantiu aos negros os bens sociais e o direito à cidadania.
Atualmente, ainda permanece substancial diferenças entre sexos, agravada pela questão racial, fazendo com que a pobreza brasileira seja, em sua maioria, sofrida por mulheres negras. E essas são aquelas acumulando desvantagens e vulnerabilidades, e encontra-se na base da pirâmide social. Existem reivindicações muito mais urgentes, como, por exemplo, poder alimentar seus filhos e colocá-los em uma creche pública enquanto trabalham. Como então você está vendo, o movimento feminista trouxe uma grande contribuição à autonomia e à luta das mulheres pelos seus direitos, dando voz às mulheres que vinham ocorrendo nas sociedades, que vinham lutando nas sociedades ocidentais a partir da metade do século XX. Então, qual foi o caso do crescimento e a participação de mulheres no mercado de trabalho? O trabalho feminino havia sido uma exigência de esforços empreendidos nas grandes guerras, em especial em 1939 e em 1945. Essa experiência, no entanto, aliada pelo direito ao voto, empoderou ainda mais as mulheres naquela época. Mas apesar dessas mudanças, atualmente existe e presenciamos em nossa sociedade aquelas ideias com predisposição natural de mulheres e homens. Uma forma de pensar que as feministas chamam de ideologia machista. Vejamos algumas delas de uma forma sintética. Há algumas apresentadas, esse tipo de ideologia. Para o movimento feminista, as relações entre homens e mulheres conhecem a seguinte forma, em determinadas situações. O homem não suporta que as mulheres se divirtam de maneira autônoma e fora da regra. Os homens mantêm o próprio domínio com a coesão e a persuasão. Então, o que a gente pode estar visualizando nesta questão, isso também é uma questão de violência. E a violência contra a mulher não pode ser algo aceito e tolerado como inerente ao ser humano. Os papéis sociais impostos a mulheres e homens, reforçados por culturas patriarcais, estabelecem relação de dominação e violência entre os gêneros. Em virtude desse componente cultural é que se faz fundamental a ação educativa, a fim de construir uma sociedade livre de estereótipos que construi uma relação de desigualdade. E a escola deve promover uma educação, de interferir nessa construção de ideologias, de fazer essas ideologias. Desenvolvimento de pessoas livres desses padrões, nos quais a dignidade e o respeito mútuo sejam diretrizes principais. Então precisamos refletir sobre a importância de grupos dominados se tornarem canais de resistência e luta, sem prender as identidades fixas e imutáveis, a padrões pré-estabelecidos e tidos por naturais. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é, para mostrar sua invisibilidade como sujeito, precisamos, como sujeito de ciência, das letras, da arte e do conhecimento, tornar visíveis aquelas que foram ocultas ao longo da história, para alcançarmos a igualdade de gênero, igualdade salarial, erradicar a violência de gênero e ampliar o seu direito de cidadania, e para a mesma sair da condição de objeto em que foi colocado. Agora falaremos sobre o movimento LGBTQI+. Bom, falar sobre a questão de identidade de gênero e orientação sexual através dos tempos e das culturas. A humanidade, ao longo da história e em diferentes culturas e sociedades, criou modos diferentes de lidar com gênero e sexualidade. Dependendo do momento histórico e da sociedade que se olha, encontramos culturas que lidavam de maneira mais restritiva ou mais flexível com relação à orientação sexual.
e a possibilidade de transitar entre os gêneros. Bom, mas antes é bom ressaltar que o que é orientação sexual? Isso é muito importante sabermos. Orientação sexual nada mais é que um conceito fundamentado do conhecimento sociológico que estamos apresentando aqui, é a orientação sexual e afetiva. Esse conceito tem a ver com por quem você se relaciona, por quem você sente atração e com quem você quer se relacionar. Embora geralmente se classifique as orientações sexual em homo, hétero e bi, o desejo e o afeto são mais complexos e envolvem outras dimensões para além de sexo e gênero, de forma que há muito mais do que isso, do que essas 3 formas de viver a sua sexualidade. Apesar desses temas parecerem novos, há registros de práticas homossexuais ou de experiências trans usando palavras de hoje para falar do passado, desde a antiguidade. São bastante conhecidos relatos de relacionamentos e práticas homossexuais na Grécia Antiga e no Império Romano. Na América do Sul, há registros de práticas entre os índios tupinambás, os Chimbira e outras palavras, e entre homens e mulheres que mantinham relações com pessoas do mesmo sexo, sem necessariamente assumir o lugar social do outro gênero. A respeito, vamos falar então agora da questão do movimento social deste grupo. A convivência de espaços de socialização mais antigos, podemos dizer que é um movimento com uma intenção política definida, surgiu aqui na década de 70. E essa aparição muito tardia, tinha como o objetivo de se justificar e repreender aquilo que eles já sofriam pela própria ditadura militar brasileira. Quando o regime militar resolveu evitar uma explosão social, de implantar um processo de liberação política lento e gradual na década de 60, alguns grupos imediatamente se reuniram para questionar as noções hegemônicas da homossexualidade, que consideravam um comportamento pervertido e doentio. Embora os grupos que se formaram na década de 70 em diante não evoluíssem para o movimento de massa, eles conseguiram provocar debates nacionais sobre temas como parceria civil, discriminação e violência social. A partir daí, começou a surgir um movimento na década de 80, sobretudo em relação à epidemia da AIDS. Se por um lado a AIDS marcou violentamente a comunidade, tanto pelo estigma cultural quanto pelas mortes concretas de muitas pessoas, inclusive de ativistas e lideranças, por outro, ela trouxe uma visibilidade antes nunca alcançada. Fala-se na televisão, nos jornais e nas revistas, nos documentos oficiais, sobre como e onde vive e circulam a comunidade, como eles se relacionam e como sobrevivem. Já na década de 90, o movimento volta a se ampliar, aumenta o número de grupos e a questão da periodicidade desses encontros e, paralelamente, a eventos de combate à epidemia da AIDS. Para além disso, em 95, a primeira marcha reunida, que no caso seria LGBT, no Rio de Janeiro, com a finalização de atividades de um encontro nacional organizado. Então, desde o início, o objetivo desta e de tantas outras marchas e paradas realizadas no Brasil foi, em especial, visibilizar os sujeitos, denunciar a violência e defender bandeiras de luta do movimento como o reconhecimento da identidade de gênero
de pessoas trans e a criminalização da homofobia. Hoje, a questão é, desde a meados da década de 90, é possível tentar encontrar uma presença mais marcante e permanente, e talvez uma abordagem menos estereotipada dos meios de comunicação, especificamente na televisão, como personagem homos e motivos de piadas ou pena ou condenação tiveram importante impacto no debate político sobre orientação e identidade de gênero. Essas mudanças parecem ter produzido resultados nas políticas públicas e muitos governos têm investido em ações, ainda tímidas, para o combate à discriminação e o conhecimento e valorização das diferenças. Já no que se refere ao poder legislativo, apesar de terem sido eleitos deputados federais, até hoje não se conseguiu aprovar nenhuma legislação que traga especificamente a questão da orientação ou de identidade. Essa compensação, vários estados e municípios criaram leis que protegem contra a discriminação homofóbica. Já no judiciário, que exige maiores avanços, como, por exemplo, a reivindicação do reconhecimento legal da união estável de casais do mesmo gênero. Alguns, como o Supremo Tribunal de Justiça, abriu caminho para os casais pudessem finalmente ter o direito ao casamento civil. Além disso, tem a questão do nome social, que é no processo de construção a sua identidade de gênero, de pessoas trans em geral, assumem um nome social, que vem substituir nas suas relações o nome do registro civil. A assunção desse nome social não é mero detalhe, mas, pelo contrário, está intimamente ligada à afirmação da identidade. Quando uma instituição, uma empresa ou alguém não se dirige a essa pessoa utilizando o nome social, que reflete a sua identidade de gênero, nega-lhe o reconhecimento de sua própria identidade, contribuindo, inclusive, para torná-los mais vulneráveis à situação de violência e discriminação. Mesmo com todas essas transformações, a discriminação e a violência contra pessoas trans, homens e tantos outros gêneros segue se repetindo no Brasil e no mundo. Trata-se, então, de pensarmos que são questões bem concretas e não de um embate entre ideias. Os movimentos sociais que têm o gênero como parte de sua agenda, como projeto, denunciaram e continuam a denunciar o fato de que alguns indivíduos, pelas suas características, têm menos chance do que outras de ser respeitados e são alvos de violências e humilhações cotidianas. A violência contra a população LGBTQI+, se anquara no entendimento de que existem formas corretas de se relacionar com outras pessoas, enquanto outras seria desvios que marcam os indivíduos negativamente, fazendo com que integrem o grupo de que poderia ser violentados e torturados sem que gere sobressaltos ou fira a democracia. Do outro lado, os direitos civis da comunidade LGBTQI+, têm cada vez sido garantidos em países de todos os continentes. Depois de tudo isso, é que a gente precisa pensar a respeito. Agora falaremos sobre o movimento estudantil. Esse movimento é um tipo de ativismo composto por estudantes de diversas áreas, desde o ensino médio até estudantes de pós-graduação. O objetivo do movimento sempre possuiu um cunho social, ou seja, busca sempre mudanças políticas, ambientais e econômicas. Também pode ser direcionado para reivindicações em uma escola ou faculdade. O movimento estudantil teve uma parcela grande de participação na luta contra a ditadura militar, por exemplo.
Na época foram realizados protestos e até mesmo combate armado contra os militares. O objetivo era resgatar a liberdade política e protestar contra a violência dos governantes. Bom, como foi então? Quais são então esses objetivos? Estudantes que participam desses movimentos se encontram em atos, acampamentos, encontros, assembleias, plenárias ou reuniões. Em pauta estão assuntos relacionados à universidade ou escola sob um viés político. O objetivo, em geral, é melhorar a educação do país, de forma que as mudanças se reflitam na sociedade em que vivemos. Em suma, a busca é sempre por uma sociedade mais justa, melhor e com mais direito para os cidadãos. O movimento procura buscar instituições para todas as pessoas de forma pública, gratuita e de qualidade. A ideia é que todos tenham as mesmas oportunidades de quem está inserido hoje dentro das universidades públicas. Não apenas a oportunidade de estudo, mas também a oportunidade de formação profissional e pessoal, como um sujeito político que luta pelos seus direitos. Depois do fim da ditadura militar, o movimento estudantil voltou às ruas, levantando as bandeiras de consolidação da democracia do país. Na década de 80, os estudantes participaram ativamente da campanha das Diretas Já, participando de manifestações, intervenções e comícios. Apesar de se manter ativo, o movimento estudantil não tem mais tanta força quanto da década de 60 e 70. Desde o fim da ditadura militar, o movimento vem perdendo força, prestígio político e influência social. Em 90, ocorreram passeatas em oposição do presidente Fernando Collor de Mello, que foi acusado de corrupção. Atualmente o movimento, desde 2002, com a vitória do ex-presidente Lula, a União Nacional de Estudantes, conseguiu alcançar algumas demandas. Mas o fato de não ser mais oposição do governo gera muitas críticas internas para a entidade. Além disso, a UNE foi tida como tendenciosa, isso porque chegou a apoiar demandas que não fazia sentido para a realidade estudantil. Em 2013, os estudantes também marcaram presença nas manifestações dos 20 centavos, que aconteceram em junho daquele ano de 2013. As manifestações tinham como objetivo anular o aumento dos 20 centavos das passagens de ônibus, mas tiveram como efeito colateral, entre outros motivos, a queda, então, da presidente Dilma. A oposição estudantil, então, se voltou contra as políticas posteriores e, em seguida, o movimento estudantil articulou protestos no ano de 2019 contra o contingenamento de recursos de educação e do projeto Futuras. Além disso, também em São Paulo aconteceram outros movimentos. Em 2015, ocorreu o protesto do pessoal do ensino médio e a ocupação de escolas em 2016. O primeiro movimento teve como objetivo protestar contra a reorganização do ensino público de São Paulo. Das manifestações de 2015, muitas escolas foram ocupadas e a ação culminou na demissão do secretário e na suspensão do plano. E as ocupações que aconteceram no ano seguinte foi resultado de um plano mais organizado com diversas ações de vários estados. Hoje, existem diversas organizações e entidades estudantis no Brasil. As principais são a União Nacional de Estudantes, a UNE,
a UB, União Brasileira de Estudantes Secundaristas do Ensino Médio, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, Federação dos Estudantes de Agronomia, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Federação Nacional de Estudantes de Direito. Ao longo dos anos, a atuação do movimento estudantil tem dividido opiniões entre os brasileiros, ou seja, há quem apoie de forma de organização política e há quem critique. Uma das críticas, por exemplo, é a filiação do partido político aos movimentos. Com isso, os movimentos tornam-se braços dos partidos e podem se contaminar com outras causas além dos próprios estudantes. Há também debate em torno do enfraquecimento dos movimentos na atualidade, se comparado com os anos anteriores, talvez por conta dos efeitos dessas críticas. Além disso, há grupos que criticam as formas mais radicais dos movimentos estudantis, por promover doutrinação política e ideológica nas escolas. Por outro lado, a aproximação com partidos políticos seria uma forma de financiar os movimentos estudantis, por conta da falta de condição financeira dos estudantes. Nesse sentido, o movimento estudantil é considerado, por outra parte da população, como uma forma de luta dos estudantes, de melhorarem a condição da educação do país como um todo. Bom, pessoal, isso é um pouco do movimento. Existe uma história toda por trás, a sua importância, a sua significação. Mais importante é lembrar que o movimento estudantil luta pela qualidade da educação, seja ela, sobretudo, pública. Falaremos então sobre o movimento ecológico. O que é esse movimento ecológico, também chamado ambientalista? É um movimento que possui um sentido político e social e que busca cuidar do meio ambiente. Seu foco é reparar os danos causados pelo homem na natureza e desenvolver métodos de progresso material que não danifiquem o meio ambiente. A sustentabilidade e a economia verde são os pilares centrais do movimento ecológico. Quais são, então, segundo os objetivos? É proteger a biodiversidade existente no planeta e assegurar a sobrevivência das gerações futuras através das fontes de energias renováveis e limpas. O movimento tem como princípio as suas premissas no período da Revolução Industrial. E neste momento, as relações difusas à poluição causada pelo homem que foram surgindo, a detonação das bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima, que o movimento ambientalista se organizou e tornou a forma conhecida nos dias de hoje. Indignados com toda essa situação, algumas pessoas começaram a reagir contra a poluição de forma pontual e esporádica. Então temos aqui o que a gente tem que pensar. Que os ideólogos ambientalistas não é amplamente divulgado, porque grande parte desses pensadores mais importantes do movimento defende ideias, entre aspas, pagãs, afirmando que a natureza é uma divindade e os seres humanos são uma praga do planeta. Em teoria, muito afirma que a fauna e a flora são superiores à humanidade, pois, segundo esses teóricos, a natureza nunca perde a sua grandeza e nunca se deprava. E o homem é sempre, em todo lugar, uma influência maligna e destruidora. Para, então, o grupo de maior crescimento no combate pela libertação da terra da opressão humana é o Earthfisten, que utiliza uma chave inglesa como símbolo. Os atos do grupo vão desde a colocação estratégica de ferrões em árvore, que mutilam os madeireiros, passando pelo vandalismo dos maquinários, utilizando por construir estradas, até a destruição de pistas ou de pousos rurais. Um dos seus objetivos proclamados é reduzir
a população mundial em 90%. E a ideia de ser necessário reduzir a população vem do pensamento do Malthus, que surpreende com sua teoria com as consequências presentes até os dias de hoje. Com o perigo real de bombas nucleares, a população dos países diversos apoiou o movimento ambientalista que acabara de surgir. Porém, com o fim da ameaça nuclear, Estados Unidos e União Soviética posterior, tais grupos não tinham mais razão de existir. Atualmente, uma das maiores preocupações políticas são a qualidade de vida, né? Trazer a qualidade de vida para o ser humano e, obviamente, afirmar que conservar a estrutura financeira das suas instituições como seu poder político dos seus partidos verdes, a justificativa de suas eleições. Então é um pouco do movimento, tem muito mais coisas para falar, mas é centralizarmos que conservar é também trazer a qualidade de vida, o bem-estar social e uma dinâmica que precisamos mudar em relação à natureza.